Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato Vestuário. Estou com Luzia. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, como sempre, trazendo informações. Então fiquem conosco que hoje a gente vai estar falando sobre atraso do pagamento do Fundo de Garantia, vamos estar falando sobre demissão por justa causa, vamos estar falando ainda sobre a estabilidade da gestante, então assuntos que são do seu interesse. Então fiquem conosco. Vamos começar logo já. Existe uma ameaça no ar aí, tanto falado pelo Michel Temer e tanto pelo candidato Bolsonaro, que a reforma da Previdência ela volte a ser votada ainda esse ano pelo Congresso Nacional, né? Então a gente vai assistir um videozinho sobre a reforma da Previdência e a gente volta já já. Encaminhada pelo governo, a PEC 287, que trata da reforma da Previdência, vem gerando muita polêmica. Além de modificar drasticamente a aposentadoria dos brasileiros, se for aprovada, pode também colocar em risco os direitos dos trabalhadores. Contra a atual proposta e com o objetivo de esclarecer o impacto da reforma na vida dos cidadãos, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Jaime de Oliveira, lançou nesta terça-feira a cartilha Reforma da Previdência, sob a visão da AMB. E o hot site www.amb.com.br/previdência. O lançamento contou com a presença de vice-presidentes e diretores da entidade e presidentes de associações estaduais de magistrados. A magistratura considera exagerado e a AMB realizou essa cartilha para esclarecimento geral. Não só dos magistrados, não só dos juízes, mas para toda a população. Mas temos que trabalhar com muito afinco, com muita determinação para evitar que tenhamos retrocessos tão graves. De acordo com o presidente da AMB, o governo não apresenta números e também não abre as portas da Previdência. O Tribunal de Contas da União diz que vai fazer uma auditoria, mas provavelmente não haverá tempo dela ficar pronta antes da aprovação da reforma. Uma proposta extremamente dura, tanto para o serviço público quanto o privado. Nós lançamos um hot site hoje, lançamos aqui este material, estamos trazendo ao Parlamento e colhendo assinaturas para pelo menos 4 emendas que a AMB, que trabalha em parceria com a Frentas, que é a Frente Associativa, Magistratura e Ministério Público, está tentando aprovar ou obter as assinaturas necessárias para que a comissão especial discuta pelo menos essas emendas. E estamos tentando esclarecer o Parlamento, ou sensibilizar, pelo menos, o Parlamento, de que essa reforma não pode ser aprovada como foi enviada. Pois bem, Luzia, nós vimos o vídeo aí sobre a reforma da Previdência, é importante a gente ficar alerta, né? Não, a gente tem que ficar alerta, tem que continuar a vigília. A gente veio ano passado e esse ano inteiro falando sobre isso, que isso era um assunto que a ameaça continuava, que só estava de stand-by por causa da intervenção no Rio de Janeiro, e que já ficou definido entre o candidato, né, à presidência da República e o atual presidente em exercício, que é o Michel Temer, de que ele ganhando vai colocar isso em votação imediatamente. Então nós temos que continuar o nosso trabalho de vigília, de forçação de barra em cima dos deputados e dos senadores para não deixar ser aprovado, porque ele quer fazer a reforma de qualquer jeito. E essa reforma previdenciária é uma reforma na qual você só conseguirá se aposentar aos 65 anos. Então, se você tiver menos de 50 anos, homem, não importa se o tempo que você tenha, pode estar faltando 1 ano para você se aposentar, você vai ter que trabalhar até seus 65 anos para isso. Então, essa é uma maldade com os trabalhadores brasileiros, é uma maldade quando você contribuiu ao longo da sua vida sem pedido de se aposentar já nesse estágio, né, que é você já ao pé de conseguir a aposentadoria. Então, nós somos veemente contra essa reforma.
até porque a ANFIP, que é a Associação dos Fiscais da Receita Federal, já comprovaram que não há déficit algum, que há recursos mais do que suficientes para manter a Previdência. O que acontece é a desvinculação, o governo está utilizando erroneamente esses recursos, por isso que ele diz que tem um déficit aí, quando na realidade é superávit e não déficit. Então a gente é contra a reforma previdenciária e nós chamamos a cada um de vocês a atenção, o cuidado para que pressione os deputados que foram eleitos, porque eles é que estarão votando, e os que estão no poder também, porque se o Temer colocar ainda este ano, esses que estão lá estarão votando. E a partir do ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, os novos eleitos é que estarão votando esses projetos. Então a gente tem que se posicionar, tem que entrar em contato com eles, mandar o nosso recado que nós somos contrários, porque isso só vem para prejudicar toda a população brasileira. Verdade, Luzia. Então aí fique ligado. Nós vamos falar aqui durante o programa sobre a reforma previdenciária, porque prejudica você, trabalhador. Outro assunto, Luzia, é a questão que o pessoal está perguntando. O atraso no salário, ele pode provocar rescisão indireta? Esse atraso no salário, e se tem danos morais, se não tem, o pessoal tem perguntado isso. Não, é bom a gente estar repetindo, a gente já falou isso em outros momentos, mas vamos repetir então para vocês. Dá sim. Dá a vocês o direito de pedir a rescisão indireta sempre que a empresa descumprir com a sua obrigação. Salário em dia é uma das obrigações da empresa. Então, você tem o direito de pedir essa rescisão indireta, porém, para que isso aconteça, você tem que colocar no seu contra-cheque a data correta do dia em que você estiver recebendo para comprovar o atraso no pagamento, e 3 pagamentos seguidos sendo fora do prazo, você pode pleitear a rescisão indireta. A rescisão indireta é você dando uma justa causa na empresa. Assim como a empresa pode te dar uma justa causa, é você fazendo isso com ela, pedindo que seja rescindido o contrato e ela tenha que te pagar todos os seus direitos como se ela estivesse te demitindo. Porém, se você não estiver cumprindo com a sua obrigação, a empresa também pode te dar uma justa causa. Então nós vamos assistir um vídeo agora no qual estão ali elencados as possibilidades de você receber uma justa causa. Então fique atento e cuidado também com a sua conduta. Você já teve que realizar a tarefa de um colega de trabalho porque ele sempre chega atrasado? Isso acontece às vezes, né? Não é bom, né? A gente acha que a gente está trabalhando para os outros, né? Isso já aconteceu. Aliás, isso acontece quase que todos os dias. A gente tem que estar cobrindo os atrasadinhos e os irresponsáveis. Isso aí é frequente. E tem também gente que já sofreu com aquele colega que não sabe como se portar no ambiente de trabalho. Às vezes falta um pouco de respeito do próximo, nas suas opiniões, nos seus ideais, e acontecem esses conflitos. Geralmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa que eu procurava. Quando você procura acalmar, ela fica com mais raiva, né? Profissionais com esse tipo de comportamento costumam dar dor de cabeça para quem trabalha com eles. Agora, se é você que age dessa maneira quando está no serviço, fique atento. Isso pode levar a uma demissão por justa causa. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho lista uma série de motivos que podem levar à dispensa desse tipo, como ato de improbidade, quando o empregado pratica ações que configuram fraude, má-fé ou desonestidade, incontinência de conduta, no caso de trabalhador com hábitos inconvenientes, excessivos, que desrespeitam os colegas de trabalho ou a empresa, desídia, que pode ser configurada quando o empregado não respeita horários de chegada ao serviço ou falta ao trabalho sem justificativa. Quem é demitido por justa causa perde diversos direitos trabalhistas, como explica o juiz da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, Francisco Luciano de Azevedo Frota. O aviso prévio. O empregado demitido por justa causa, ele não precisa ser pré-avisado da demissão. Uma vez cometida a justa causa e apurada, ele é demitido sumariamente, sem precisar de prévio aviso. Férias proporcionais, 13º salário proporcional. Não aqueles integrais, mas os proporcionais. A multa de 40% sobre os depósitos de FGTS. Também são todos direitos decorrentes de demissões imotivadas e que, evidentemente, não se aplicam aos empregados demitidos por justa causa. Como ele cometeu infração contratual,
a pena, ele só tem assegurado aquilo que ele já tinha como adquirido o direito. É uma decorrência do ato infracional. Alguns direitos, no entanto, permanecem. No caso de demissão por justa causa, o empregado tem direito a tudo aquilo que ele adquiriu ao seu patrimônio jurídico no curso do contrato de trabalho. Por exemplo, o direito ao salário dos dias que trabalhou e o direito às férias relativas aos períodos aquisitivos completados. O patrão que aplica a pena máxima da justa causa ao empregado deve seguir alguns requisitos. Um deles exige que a punição seja aplicada logo após a falta cometida. É preciso que haja uma imediatidade, ou seja, que a punição venha logo em seguida ao cometimento da falta, ou pelo menos a revelação da falta, quando essa falta foi revelada para o empregador, porque senão isso implica em perdão tácito. Não dá para você, por exemplo, querer punir um empregado, só para citar um exemplo, porque ele faltava ao serviço constantemente, se não há descontos, por exemplo, salariais de dias faltosos nos contra-cheques dele. Se essas faltas tiveram a sua remuneração, os dias faltosos, os dias em falta foi remunerado, é porque o empregador, evidentemente, perdoou aquelas faltas, abonou aquelas faltas. E jamais ele pode usar isso no futuro, por exemplo, para configurar um ato desidioso. O parágrafo 4º, artigo 29 da CLT, destaca ainda que não é permitida qualquer anotação desabonadora na carteira de trabalho do empregado, como, por exemplo, uma demissão por justa causa. O Tribunal Superior do Trabalho já julgou vários casos que envolvem os direitos do empregado demitido por justa causa. Em 2013, a primeira turma aceitou o recurso de um trabalhador contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que havia negado o pagamento de férias vencidas a um empregado demitido por justa causa. Em outro caso, também julgado em 2013, a sexta turma do TST entendeu que um agente administrativo da Companhia Riograndense de Saneamento, demitido por justa causa depois de acessar diversos sites pornográficos durante o horário de trabalho, não tem direito a férias e 13º salário proporcionais. Então, você assistiu o vídeo aí que explica tudo sobre a questão de demissão por justa causa. A Luzia já explicou claramente, então você, qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no sindicato. Agora nós vamos assistir outro vídeo que fala sobre o FGTS, né? Porque se o FGTS também não for depositado, então você também pode, né, juntando fatores, atraso de salário, FGTS não depositado, INSS não pago, péssimas condições de trabalho, você pode dar uma justa causa da empresa. Então é importante você assistir esse vídeo também. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta já já. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito de todo trabalhador. A empresa é obrigada a depositar o valor correspondente a 8% do salário pago numa conta vinculada ao contrato de trabalho. E o empregado só poderá sacar o benefício se for demitido sem justa causa ou em outras situações específicas. O problema é que nem sempre os empregadores fazem um depósito do FGTS regularmente, todo mês, o que está errado. Além disso, muita gente admite que não acompanha para ver se o seu direito está sendo respeitado. Você sabe se o seu empregador, né, a empresa onde você trabalha, costuma depositar regularmente, corretamente o FGTS? Olha, sinceramente eu não sei, eu não chego a acompanhar em relação a isso. Não, eu não acompanhava, não sabia, né? A empresa falava que pagava, né? Tanto é que quando eu fui para receber eu saquei, mas se pagou todos eu não sei. Não acompanhava. Nunca prestei atenção muito bem nessas coisas, não. O trabalhador precisa ficar mais atento? É possível ter controle do extrato do FGTS por meio de aplicativo, nos caixas eletrônicos ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário ter em mãos a carteira de trabalho com o número do PIS ou a carteira do cidadão. Se comprovar a ausência de depósitos, é importante procurar as unidades do Ministério do Trabalho. A denúncia é feita de forma anônima. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, só este ano 780 empregadores foram fiscalizados aqui no estado em relação ao pagamento do FGTS. Desse número, 95% das empresas apresentaram irregularidades. Constatou-se em muitos casos que o depósito do fundo de garantia é feito em atraso, ou o valor recolhido é inferior ao que é devido ao trabalhador. O auditor fiscal explica que o FGTS deve ser calculado tendo como base o valor total da remuneração,
que inclui não apenas o salário base, como também comissões, gorjetas e gratificações que o trabalhador recebe. Infelizmente, observa-se que o número de empresas que não estão realizando o recolhimento de fundo de garantia tem aumentado naturalmente em função da crise econômica que o país tem vivido nos últimos anos. Infelizmente, a gente observa também que os valores de FGTS que têm sido constatados em relação às fiscalizações, o número de empregadores, de fato, com o débito é muito superior ao que se observava até 2014. Então, em termos percentuais, a gente estima que em torno de 30% das empresas do país hoje possuem algum tipo de débito em relação ao fundo de garantia. É importante saber que o depósito do fundo de garantia deve ser realizado até o dia 7 do mês seguinte. E as empresas também precisam deixar os funcionários cientes sobre os valores recolhidos. O fundo de garantia ele foi criado para dar um suporte financeiro para o trabalhador, principalmente no momento que ele mais necessita, que é o momento da rescisão contratual. Então, é muito importante que o trabalhador já faça o acompanhamento da regularidade do depósito durante o próprio contrato de trabalho, não aguardando esse momento de dificuldade, esse momento de desemprego, para poder buscar uma pretensão do Estado em relação a esse depósito. Ou seja, é muito importante que ele tenha essa vigilância e informe o Ministério do Trabalho, denuncie para que seja feito o processo de auditoria do fundo de garantia dele, né? Tanto do seu contrato, como dos demais trabalhadores da mesma empresa na qual ele esteja vinculado. Beleza, a gente assistiu um vídeo também, né, Luzia, sobre o FGTS, então são todos os elementos que configuram a demissão por justa causa, né? São uma série de fatores. A CLT ela tem ali uma relação de condutas praticadas pela empresa que pode dar causar um pedido de rescisão indireta, como tem um outro artigo possibilitando a empresa de dar uma justa causa nos trabalhadores. Então é importante vocês se sintonizarem, vocês saberem qual é a responsabilidade, porque todos nós temos direitos e deveres, e cada um tem que cumprir a sua parte para que nenhum dos lados sejam penalizados. É verdade. Então a gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato Vestuário. Você viu aí no intervalo as nossas dependências, é importante você ser sócio do sindicato. Procure a gente lá na sede do sindicato ou entre em contato com a gente que vai alguém até a empresa onde você trabalha. Inclusive, falamos no primeiro bloco de diversos assuntos sobre rescisão indireta, agora um assunto que a gente... É importante falar para os trabalhadores que o STF decide que a estabilidade de gestante ela é garantida mesmo sem um aviso prévio da gestante à empresa, né? A trabalhadora tem avisado a empresa previamente. Não é, porque até então tinham diversos entendimentos, né? Uns achando que a empresa só teria responsabilidade a partir da comunicação da gravidez. Outros entendendo que não, que deveria ser a partir do momento em que, de fato, ela estivesse grávida. Sendo antes de ser demitida, ela passaria a ter estabilidade. E o STF veio decidir, para poder sacramentar essa discussão, dizendo o seguinte: a tese de repercussão geral proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que será o redator do acórdão e aprovada pelo plenário, foi a seguinte: a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. O que isso quer dizer?
Não importa se a empresa sabia, se o trabalhador sabia ou não da gravidez. Ela foi demitida grávida, é o fato para que ela tenha direito à estabilidade e à indenização de todo o período. Se ela saiu da empresa, só descobriu 3, 4, 5 meses depois, não importa. Comunicou a empresa, ela tem a obrigação de contratar este trabalhador e de pagar os meses dos quais ela ficou fora da empresa. É direito da trabalhadora desde o momento em que ela descobriu a sua gravidez. Foi antes da demissão, ela passa a ter direito à estabilidade e a toda a indenização referente a esse período. Então qualquer dúvida, a gente está lá, o sindicato tem um departamento jurídico à sua disposição para a gente sanar. Estando grávida, procure o nosso sindicato lá. Tem até o departamento médico, você sendo sócia, você pode fazer até o seu pré-natal lá no nosso departamento médico. Inclusive, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho também sobre o tempo de intervalo entre jornadas, né? Você está trabalhando num ambiente e você num local e vai pegar no segundo tempo de trabalho. Então tem um tempo de intervalo entre uma jornada e outra. A gente vai assistir um vídeo e depois eu queria que você comentasse o vídeo, ok? Vamos assistir um videozinho, 5 minutinhos rápido, e daqui a pouquinho a Luzia fala com vocês. Durante 1 ano e meio, Juliana trabalhou como supervisora em uma instituição de ensino. Coordenava 130 professores e mais de 2.000 alunos em 7 unidades da instituição. Quando eu chegava em casa, tarde da noite, ainda atendia a demanda de alguns docentes, que era o horário que eles conseguiam sentar para planejar suas aulas, e surgiam as dúvidas, eles vinham me procurar pelo WhatsApp. O excesso de tarefas fazia com que ela trabalhasse até 14 horas por dia. Resultado, acabou tendo problemas de saúde. Na hora que eu deitava para descansar, era a hora que vinha aquela crise de ansiedade, eu não conseguia descansar, meu cérebro não parava, era a hora que eu pensava mais ainda nos problemas, e aí eu tinha taquicardia, já ocorreu de eu desmaiar. De acordo com a CLT, entre 2 jornadas de trabalho, o profissional tem direito a um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. A fixação desse intervalo tem como objetivo garantir que o empregado possa se restabelecer fisicamente e, assim, começar um novo dia de trabalho. Quando você retira do trabalhador esse direito de ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, desses, pelo menos 8 horas ele tem que dedicar ao sono, ele também está retirando a sua possibilidade de convivência familiar, a sua possibilidade de lazer, a sua possibilidade de ter uma outra atividade mais lúdica, no sentido de desopilar daquele tempo de trabalho. Isso, evidentemente, traz para ele prejuízos de ordem existencial. Mas e quando o período para descanso não é respeitado? Conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento é o mesmo aplicado para o intervalo intrajornada de refeição e descanso aplicado no curso da jornada de trabalho. Toda vez que o intervalo não é usufruído, o trabalhador tem direito a receber a chamada hora intervalar, uma indenização referente ao número de horas suprimidas, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Mas atenção, diferentemente da hora extra, a hora intervalar não incide sobre os cálculos do FGTS, 13º salário, férias ou descanso semanal remunerado. A lei textualmente fala que ela tem natureza indenizatória. Então, a partir disso, o período suprimido de intervalo tem natureza indenizatória, não tem vinculação com hora extra. Por quê? Porque são fatos geradores diferentes. Uma coisa é você indenizar o trabalhador pelo desconforto de não ter tido o intervalo mínimo previsto em lei, outra coisa é você remunerar o trabalhador por um excesso de jornada, ou seja, por ter trabalhado além do limite legal permitido. A única exceção prevista na lei são as profissões de motorista, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Nesse caso, o intervalo pode ser fracionado após 8 horas de descanso do trabalhador. Desde que ele tenha, no primeiro período de intervalo, 8 horas contínuas para descanso,
As outras 3 podem ser fracionadas no curso das 16 horas seguintes. É isso aí, Luzia. Assistimos o vídeo. Então é importante ter esse tempo claro entre as duas jornadas. Né? O trabalhador tem que ter o seu momento de descanso, o seu momento de lazer, tem que ter o seu tempo para ele mesmo e para a sua família. Então tem um período de 11 horas no qual ele tem que ter de descanso e além desse período, entre uma jornada de trabalho e outra, isso para quem tem 2 empregos, né? Ainda tem aqueles intervalos intra-jornada, que é intervalo de almoço, intervalo para café de 15 minutos e que já temos decisões também do STF, do TST, dizendo o seguinte: o período em que a empresa suprimir do trabalhador o direito do descanso, ela terá que pagar esse período com um acréscimo de hora extra. Legalmente, 50%. Através da convenção coletiva, dependendo da categoria, o percentual que tiver na convenção coletiva. No nosso caso, é de 80%. Então, nós temos um acordo há anos com as empresas, com o setor patronal, de que o nosso grupo, né, de trabalhadores, ao invés de trabalhar de segunda a sexta, de 7 às 4, e no sábado, de 7 ao meio-dia, estariam trabalhando de segunda a quinta até às 5 e na sexta até às 4 para não trabalhar no sábado. E só que em contrapartida, como foi interesse dos trabalhadores na época, isso já há muitos anos que vem sendo realizado este acordo, foi feito uma contrapartida de que o período em que ultrapassa 5 horas seria concedido um intervalo de 15 minutos até para evitar as doenças ocupacionais. E é isso que tem que prevalecer. Se a empresa não tiver acordo de compensação de sábado, obrigatoriamente ela tem que trabalhar de 7 às 4, de segunda a sexta e no sábado até o meio-dia. Então você fica atento na empresa na qual você trabalha para ver se você assinou algum acordo de compensação de sábado ou não. Se assinou, homologou no sindicato, ótimo, está sendo feito com certeza a tua jornada normal e o teu intervalo de 15 minutos. Não tendo, você faz jus a essa diferença com um acréscimo de 80% sobre o valor da sua hora normal. E você tem direito ainda a 1 hora de almoço, que é o limite estipulado legalmente para que você possa descansar entre o seu horário de trabalho, né, a sua jornada de trabalho normalmente. Então você fique atento, se estiver alguma coisa fora do normal, pode entrar em contato com o sindicato, é 2522-6597, ou através do Facebook ou através do e-mail, e a gente vai tentar ajudar vocês a resolver. É verdade. Então, a gente está aqui justamente para tirar suas dúvidas, esclarecer. Na medida do possível que a gente souber, a gente fala, né? Então a gente vai estudar, né, Luzia? A gente vai buscar lá nos livros. Agora, Luzia, vamos falar um pouquinho sobre a corrupção nossa de cada dia, né? No Brasil, hoje tanto se fala de corrupção, as pessoas falam, eu vou votar no candidato que não é corrupto, o candidato que... Agora a gente viu recentemente o candidato do governo do estado aí, dando lição de como burlar a lei aí para alguns juízes. É muito triste a gente ver isso. E aí, a nível nacional não é diferente. Né? Então a gente quer chamar a atenção de você, o que é a corrupção, né? E a gente tinha batido aqui durante muitos anos, durante esse período todo, falando, gente, vamos votar não vamos votar nos deputados contra os trabalhadores, né? E alguns deputados desses, alguns ainda nós conseguimos barrar, né? Exatamente. No Sul, principalmente, né, os gaúchos, eles fizeram um trabalho como o nosso aqui, acirrado lá, e conseguiram impedir que muitos dos deputados que estavam eleitos lá votando contra os trabalhadores, dessa vez perdessem sua cadeira. Então isso foi muito bom. Parabéns lá aos gaúchos que souberam escolher, souberam votar e tiraram da política, pelo menos nesse mandato. Então vocês têm que ter essa concepção igual aos gaúchos. Votou errado, né? Tá lá recebendo o seu salário, que não é pouco, com os nossos impostos, votou contra você, não merece seu imposto. Não merece o seu voto. E vocês que está chegando agora o segundo turno, hora de votar novamente, hora de nós escolhermos. Então temos 2 candidatos aí à presidência da República. Nós temos que escolher. Sei que muita gente está numa guerra acirrada, né? Que é, não quero A, não quero B. Nós estamos votando pela democracia.
Nós estamos fazendo campanha pelo candidato que prega a paz, pelo candidato que prega a evolução, aquele candidato que prega o desenvolvimento do nosso país. Então nós escolhemos um lado, como sempre, nós escolhemos o lado daquele candidato que busca melhorias não só para um grupo da sociedade, mas para todos. Então nós nós já declaramos o nosso voto no Face, no Zap, no nosso pessoal, tanto da instituição, porque nós entendemos que nós não podemos retroceder. Nós entendemos que não se pode cair-se numa aventura de escolher um candidato que propaga tão abertamente o ódio, que se acirra tão rapidamente a animosidade entre as pessoas. Então, com a postura de um desses candidatos, ficou muito claro o que ele está querendo, ficou muito claro que ele gosta de guerra e nós não queremos guerra. Porque guerra a gente já tem todos os dias da nossa vida, desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente retorna para casa. Para a gente conseguir chegar ao trabalho, retornar do trabalho, as dificuldades do dia a dia, é de transporte, é de locomoção, é de tudo. Então a gente não precisa que tenha um candidato à presidência da República propagando guerra o tempo inteiro, que as pessoas têm que andar armadas, que as pessoas têm que estar aí partindo quase que para agressão. E eu cito isso, mas isso não é verdade. É verdade, eu digo que as pessoas estão saindo do armário porque eu ando com esta camisa. Porque é um grupo, nós mulheres aqui da cidade, como em diversos estados brasileiros, nós nos unimos para dizer que determinado candidato que é contra as mulheres a gente não quer no poder. Então, andando na Avenida Alberto Browne, 7h30 da manhã, vieram 3 cidadãos iam passar por mim, fecharam para que eu tivesse que passar entre eles e começaram a gritar quando eu saí. Tinha uma caçamba ali próximo ao Extra, eu passei por trás dessa caçamba e esses caras começaram a gritar que fulano tá vindo aí, vai matar toda. Aí falou um palavrão. Aí eu fiquei pensando, mas gente, eu estou na vida pública há mais de 20 anos, né? Nunca em minha vida eu cometi um crime. Tento sempre tratar a todos com respeito, porque eu acho que todos merecem respeito, não importa em que grau esteja na sociedade. Fala assim, A, B ou C é diferente, não, todos nós somos iguais. Então eu tento ter sempre a mesma postura. Então qual é o crime? Eu ter nascido do sexo feminino para que eu mereça morrer? É isso? Então eu falo assim, gente, esse é o tipo de postura que eu não quero, esse é o tipo de candidato que eu não quero no nosso país e vou fazer até os últimos dias campanha abertamente contra essa pessoa, contra essa postura, porque eu não acho que é assim que se consegue nada. Nós precisamos de um país onde se aplique recursos na educação, onde se aplique recursos na saúde e que tem que ser revertido de qualquer maneira o teto do investimento, principalmente nesses 2 pontos da nossa sociedade, porque por 20 anos está congelado. E se isso não mudar, nosso país aí sim vai virar um verdadeiro caos. Porque pelo projeto que já foi aprovado, inclusive por esse cidadão que é candidato à presidência da República, por 20 anos não pode aumentar mais R$1, nem na educação e nem na saúde. Aí a gente está descambando mesmo cada vez mais para o buraco e a gente não pode deixar isso acontecer. E é verdade, a gente já tem ainda uma vertente perigosa nessa eleição, que é a questão de envolver religião e política. Né? Uma questão muito séria, porque eu vejo muitas pessoas colocando um determinado candidato como se fosse o enviado, o cara que vai... Gente... quando a gente pega a Bíblia, é muito claro, a mensagem do Evangelho ela é simples, é amor, misericórdia, cuidar da viúva, cuidar dos pobres, cuidar dos desamparados. Jesus, quando esteve aqui, ele andou no meio dos fracos, dos oprimidos, andou no meio das prostitutas, no meio até dos cobradores de impostos ele andava, porque era lá que ele tinha que resgatar as pessoas, não afastava essas pessoas. As mulheres, Luzia, se você pegar a Bíblia, Jesus empoderou as mulheres.
né, que as mulheres na época de Jesus, mulheres e crianças não eram nem contadas. Quando você lê na Bíblia assim, tinha uma multidão de 5.000 pessoas, e essa multidão significava multidão de 5.000 homens. Nem relato colocava assim, as mulheres e crianças, 5.000, então as mulheres e crianças não eram nem contadas, eram considerados cidadãos de segunda e de terceira categoria. Jesus vem e traz as mulheres para perto dele. Então, empoderando as mulheres, respeita as mulheres. Então, isso a gente realmente, Luzia colocou, é muito triste, a gente está vendo a política hoje descambando por esse campo. E a gente, como sindicalista, como militante político, a gente espera que as propostas, a campanha seja baseada em cima de propostas, né? Qual vai ser a proposta para a saúde, para a educação, para o transporte, para o meio ambiente? Não dizer assim, eu vou votar em fulano porque ele é um candidato honesto. Quando na realidade a gente sabe por trás que essa honestidade tem aspas, né? Tem aspas. Então a gente tem chamado a atenção para isso, é fundamental que você escolha bem, você trabalhador escolha bem o voto, porque Luzia colocou a PEC do teto de gastos, 20 anos de congelamento na área de saúde, educação, infraestrutura, segurança. Se tal causa aí é porque eles aprovaram no Congresso Nacional ficar 20 anos sem investimento em saúde, educação, transporte, meio ambiente e tudo, e com a aprovação de um determinado candidato. A reforma trabalhista que tirou o direito dos trabalhadores, a reforma previdenciária que está na gaveta, então a terceirização irrestrita, né, de todos os serviços, tudo isso foi colocado nesse período aí de golpe para desestruturar o sistema produtivo brasileiro, e falaram que isso tudo era para modernizar e criar emprego. E hoje nós temos 27 milhões de pessoas desempregadas, sendo 13 milhões diretas e mais o restante vivendo de subemprego. E não resolveu nada. Então nós estamos aqui e vamos ter sempre essa postura e defender os interesses dos trabalhadores. Não é verdade? E aí a gente chama um vídeo para encerrar, um vídeo falando sobre a fábula da corrupção. Pra gente entender. Antes até de encerrar, Edilson, eu quero citar um exemplo que eu vi hoje, que eu achei, sabe, uma atitude assim extrema de nobreza. Um grupo de uma determinada igreja evangélica que foram para a Via Dutra para dar suporte aos peregrinos da Igreja Católica que iam fazer o pagamento das suas promessas em Nossa Senhora Aparecida. Então, os adventistas, eles fizeram vários pontos na Via Dutra para distribuição de água, para fazer massagem nas pessoas, para fazer aferição de pressão, de glicose, para dar um suporte às pessoas. Então, isso é amor. Isso é transpor a religião para ver o outro como um ser humano que necessita de um apoio, de um amparo, e isso eu acho que é o verdadeiro cristianismo. É aquela pessoa que de fato acredita em Deus e está pregando o seu amor na sua mais pura essência. É ver a outra pessoa realmente precisou de apoio, não importa a religião que ela seja, ela está estendendo a mão. E não tem esse grupo sectário que só escolhe, se não está do meu lado, eu sou contra e pronto. Não pode ser dessa forma. É verdade. E a gente não pode esquecer que hoje é dia do professor, não é verdade? A gente tem que ter respeito. Infelizmente, não se respeita o profissional da educação, o professor, como deveria ser. Eu lembro na nossa época de adolescente e de criança, a gente tinha um grande respeito pelo professor. A palavra do professor era lei, era um respeito, assim, quando a autoridade mesmo era o professor. Aquele cara ali, quem é aquele que é o professor fulano, professor Tessarolo, outros professores que tinham na cidade, hoje nós temos o professor João Raimundo, professor Rico, outros professores que dignificam como os demais a profissão, e a gente não pode deixar aqui de externar nosso carinho, respeito aos professores e dizer que sem educação o Brasil não vai para lugar nenhum, e sem professor não tem educação, né? Não, é verdade, nossa solidariedade, nossas homenagens e um grande abraço a todos os professores dessa cidade. Luzia, nós chegamos ao final, não temos condições de botar o vídeo, vai ficar para o próximo programa, mas a gente agradece aí, chama a atenção dos companheiros e companheiras que a eleição é um momento muito sério e o Brasil está em jogo aí. Se nós queremos um Brasil para todos, ou um Brasil para um grupo de sectários e radicais. Então eu conclamo a cada um de vocês, não acredita no que um ou outro fala, procura. A internet está aí para isso. Procura o que de fato cada um está fazendo, qual é o seu plano de governo para que você escolha bem e não seja enganada. Não se deixe levar pela maioria. O que a maioria às vezes está falando está sendo empurrado por um ou por outro. Veja o plano de governo.
Então tem num dos candidatos a criação da carteira verde e amarela, que é a carteira do qual você não terá nenhum direito. Então presta bem atenção, esse é um dos pontos que nós achamos que é falho, que a gente não pode deixar passar. Então verifica e vote certo. Dia 28 está chegando, você não pode errar mais uma vez. Nós precisamos de avançar neste país e não retroceder. Deixo a todos vocês um grande abraço e as nossas homenagens a todos os professores, não só de Nova Friburgo, mas de toda a região. Um grande abraço aqui dos trabalhadores do vestuário a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Próximo programa, um abraço, fiquem na paz. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,